Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nós estamos agora já no terceiro semestre da nossa Universidade do Sucesso. Teremos hoje a lição 12, como usar sua maior força para mudar sua vida. Você possui uma força potente que usa ou usa impropriamente centenas de vezes por dia. Agora você já sabe que toda ação que pratica tem origem no pensamento e que o total de todas as ações produz a pessoa que é. Concorda com o conceito de James Allen, que já era de Buda, Sócrates, Maomé e dezenas de outros homens sábios? Se concorda, será que pode explicar o grande mistério de não sermos todos felizes, saudáveis e ricos? Certa pessoa podia e escreveu um livro desafiador, Sua Maior Força. J. Martin Cole, que é o nosso professor de hoje, foi editor e distribuidor de livros sugestivos de autoajuda na primeira metade deste século. E entre suas publicações há dois clássicos de Napoleão Hill, As Leis do Sucesso e Pense e Enriqueça. Nós vamos aprender sobre eles em aulas mais adiante. Os que fracassam, os que mergulham em autopiedade, os que sempre estão se queixando, segundo o Sr. Cole, assim o fazem porque não usam a maior força que possuem, ou porque a usam mal e com resultados desastrosos, que trazem angústia não só para si próprios, como para aqueles com quem têm contato. Uma vez que nós, e só nós, somos os responsáveis por nossa mente, também temos domínio total sobre esta força e, ao usá-la com sabedoria, só podemos nos tornar pessoas melhores nos negócios e em nossa vida pessoal. São grandes as probabilidades de voltarmos a esta lição muitas vezes nos próximos meses, só para não esquecermos de uma simples lei da vida que todos nós deveríamos conhecer, mas que muitos infelizmente não conhecem. Uma grande força maravilhosa está em nossas mãos. Essa força, quando aplicada adequadamente, traz confiança em vez de timidez, tranquilidade em lugar de agitação, equilíbrio em vez de impaciência e paz de espírito em lugar de tristeza. Desgostosas da vida, milhões de pessoas se queixam da sorte e do modo como estão indo as coisas, não percebendo que possuem uma força que lhes permitirá começar uma vida nova. Uma vez reconhecida essa força e iniciado o seu uso, podemos mudar totalmente a vida fazendo-a do modo que desejarmos. Uma vida antes cheia de infortúnios pode ser uma vida repleta de alegrias. Podemos transformar o fracasso em sucesso. Onde antes a pobreza dominava a vida de um indivíduo, a prosperidade pode ocupar o seu lugar. A timidez transformada em confiança, uma vida de desapontamentos pode se tornar uma vida de experiências interessantes e associações agradáveis. O medo pode ser substituído pela liberdade. Enquanto a vida passa, muitas vezes uma pessoa pode ter vários reveses. Pode ter se encontrado em sérias dificuldades. Pode até ter enfrentado vários apuros. Breve adota aquela atitude de que a vida é difícil, que a vida é uma luta, que as cartas estão marcadas contra ele, assim de que adianta, não se pode vencer. Então, esse mesmo indivíduo recua convencido de que não importa o que faça, é inútil. Derrotado em seu desejo de vencer na vida, acaba voltando-se para os filhos, esperando que com eles aconteça diferente. Às vezes pode ser uma saída, outras vezes os filhos caem no mesmo modo de vida do pai. Frequentemente o indivíduo chega à conclusão de que só há uma saída e acaba chegando ao fim da vida muitas vezes por suas próprias mãos. Contudo, durante todo este tempo, o indivíduo não descobre essa grande força que mudará a sua vida. Não a reconhece nem mesmo sabe que existe. Só vê milhões lutando como ele e decide que essa é a vida. Raimundo Dovis conta a história do único livro que foi salvo durante o incêndio na grande biblioteca de Alexandria. Mas esse livro não era de valor e, portanto, um pobre que sabia ler um pouco comprou por algumas moedas.
Não era um livro interessante, mas havia uma coisa muito interessante escrita nele. Numa tira fina de pergaminho estava escrito o segredo da pedra de toque. A pedra de toque era uma pedrinha que podia transformar qualquer metal comum em ouro puro. No pergaminho dizia que podia ser encontrada nas praias do Mar Negro, entre milhares e milhares de outras pedras semelhantes. Mas o segredo era o seguinte: a pedra verdadeira exalaria calor, enquanto as pedras comuns seriam frias. Assim, o homem vendeu seus poucos pertences, comprou algumas provisões, acampou à beira da praia e começou a examinar as pedras. Era este seu plano. Se apanhasse as pedras comuns e as jogasse outra vez na praia por serem frias, sabia que poderia apanhar a mesma pedra centenas de vezes. Portanto, quando sentia a frieza de uma pedra, lançava ao mar. Passou um dia inteiro fazendo isso e nenhuma delas era pedra de toque. Então passou uma semana, um mês, um ano, 3 anos e não encontrou a pedra de toque. Mas continuou desse modo ininterruptamente. Apanhava uma pedra, era fria, lançava ao mar. E assim por diante. Mas numa certa manhã ele apanhou uma pedra quente e lançou-a ao mar. Adquirira o hábito de lançá-la ao mar. Habituara-se tanto a jogar as pedras ao mar, que ao aparecer aquela que ele tanto queria e buscava, ainda assim lançou-a fora. Quantas vezes nos deparamos com essa grande força e não a reconhecemos? Quantas vezes já tivemos essa grande força bem em nossas mãos e a lançamos fora porque não a reconhecemos? Com que frequência temos visto diante dos nossos próprios olhos? Quantas vezes vimos a demonstração dessa grande força bem diante de nós? Contudo, não a vimos com todas as suas possibilidades, com todos os seus maravilhosos efeitos. Essa é a razão pela qual devotamos esta obra a essa grande força, a maior força que o homem possui. Antes de contarmos o que é essa grande força, queremos que saibam a respeito de um incidente que aconteceu na África. Havia um explorador que se embrenhou nas selvas africanas. Levou consigo um explorador, alguns ajudantes e muitas quinquilharias para os nativos. Em meio a essas coisas que levou consigo havia 2 espelhos de tamanho natural. Colocou os 2 espelhos contra 2 árvores diferentes e depois sentou-se para conversar com seus homens sobre a exploração. Então o explorador percebeu que um selvagem aproximava-se do espelho com uma lança na mão. Ao olhar para o espelho, viu a própria imagem. Começou a golpear seu oponente no espelho como se fosse um selvagem de verdade, procurando matá-lo por todos os meios. Naturalmente, o espelho partiu-se em 1000 pedaços. Nesse meio tempo, o explorador caminhou até o selvagem e perguntou-lhe por que quebrar o espelho. O nativo respondeu: ele vai matar eu matar primeiro. O explorador explicou ao selvagem que o objetivo do espelho não era aquele e levou-o para o outro espelho. Explicou: veja, o espelho é um objeto com o qual pode-se ver se o seu cabelo está bem penteado, se a pintura em seu rosto é apropriada, para ver como o seu peito é grande, para ver como você é forte. O selvagem respondeu: mim não sabe. O mesmo acontece com milhares de pessoas. Vão pela vida lutando contra ela. Contam com uma batalha a cada esquina e é isso que encontram. Contam ter inimigos e certamente os têm. Contam com uma dificuldade após outra e é exatamente o que acontece. Se não é uma coisa, é outra. Há sempre alguma coisa. E esse é o modo como tem sido e como continuará a ser para milhares de pessoas que não reconhecem esta grande força. Essa grande força que poderia mudar completamente o mundo permanece tão escondida como os diamantes do fazendeiro que os tinha no próprio jardim. Vocês lembram dessa história numa aula passada? Milhões de pessoas continuarão levando vidas simples, comuns e miseráveis, porque esta grande força lhes escapa e nunca foram capazes de alcançá-la. Não se pode lutar contra a vida. Já houve tentativas a esse respeito.
Milhões tentaram e não conseguiram. Então qual é a resposta? A resposta é que devemos entender a vida se desejarmos tirar o melhor partido dela. O fato surpreendente dessa força é que qualquer um pode usá-la. Não exige qualquer treinamento ou instrução especial. Não é uma força que exige certa aptidão especial para fazê-la funcionar com sucesso. Não é uma força para alguém que tenha pretensões especiais, nem exige riqueza ou prestígio para fazê-la funcionar. É uma força que todos recebem ao nascer, seja rico ou pobre, bem-sucedido ou fracassado, se nasceu privilegiado ou não. Quanto mais cedo reconhecermos essa força, mais rápido chegaremos à estrada principal e lá ficaremos. Quanto mais pessoas chegarem à estrada principal e ficarem lá, mais esperança brotará no coração daqueles que pretendem seguir esse padrão de vida saudável. Milhões de pessoas não percebem que, ao entrarem numa loja de calçados, podem escolher um par de sapatos pretos para comprar ou podem escolher um par de sapatos marrons. Que, ao entrarem numa loja de roupas, podem escolher uma roupa clara para comprar ou podem escolher um traje escuro. Que, ao ligarem o rádio, podem escolher uma determinada estação ou podem preferir sintonizar em outra. Que, ao entrarem numa sorveteria, podem escolher um sundae de chocolate ou um sorvete de abacaxi. Que, ao irem ao cinema, podem escolher um ali próximo à vizinhança ou podem preferir um cinema lá longe no centro da cidade. Sim, isso é verdade. Se escolher ao sair de férias as regiões de praia em vez de montanha, é que você fez essa escolha. Quando compra um carro, escolhe uma certa marca ou escolhe comprar o carro de um outro fabricante. Em outras palavras, a maior força que uma pessoa possui é o poder de escolher. Isso mesmo, temos esse poder, independente de crença religiosa. Escolhemos os sapatos, o carro, o programa de rádio, o filme, as férias, o colega. Temos este poder. Não havia nada externamente que nos forçasse a tomar as decisões que tomamos. Tomamos porque fizemos nossa escolha. Fizemos essa escolha porque assim o quisemos. Se a escolha foi ruim e o resultado não esperado, então é claro, queremos culpar alguma coisa ou alguém. Então alguns dirão, foi a vontade de Deus. Será que foi? Provavelmente todos conhecem o velho ditado Deus ajuda quem se ajuda. Independentemente do que acreditamos com referência a Deus, Deus dá a cada homem o direito de ajudar a si mesmo, ou em outras palavras, o direito de escolher. Se escolhermos comer demasiado que nos faça adoecer, de quem é a culpa? Se escolhermos dirigir nossos carros tão rápido a ponto de não podermos controlá-lo, de quem é a culpa? Se escolhermos permitir a nós mesmos termos personalidades irritantes e desagradáveis, de quem é a culpa? Se tentarmos nos tornar o homem mais rico do cemitério e nos tornarmos inválidos, de quem é a culpa? Se não aprendemos como viver, a quem devemos culpar? A Deus? Ah, não! Deus nos ama. Não magoa ninguém. Nós nos magoamos com o mau uso deste grande poder que Deus nos deu. O poder de escolher. Faça escolhas melhores e torne-se um alguém melhor. Da altura deste céu, eu me despeço de vocês e nos vemos na próxima aula. Sejam muito abençoados.